Renata, estamos já aqui nos estúdios da Cidade FM com o professor nutricionista, professor do Uninassal Caruaru, Joel Ferreira. Nós vamos falar sobre dois assuntos aqui, né, em especial, mas claro que outros pertinentes à nutrição podem surgir, você pode enviar sua mensagem para a gente. Mas dois em especial. O primeiro deles nós comentamos aqui essa semana. Um site de vendas online divulgou a lista dos produtos mais vendidos no país. E o mais vendido foi um kit de lençóis. Mas na região Nordeste, chamou a atenção que dos 9 estados, 8 tiveram como produto mais vendido a creatina monoidratada. Então é importante a gente entender por que esse consumo está tão alto, crescente, se há risco. Nós já ouvimos aí casos de produtos que foram retirados do mercado, que foram indicados como não exatamente o produto ideal, né, o produto 100% garantido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então vamos falar sobre creatina e vamos falar sobre a substituição dos alimentos, né? O alimento está mais caro, você precisa substituir. Como é que você faz isso sem perda nutricional? Professor, seja bem-vindo à Rádio Cidade. E primeiro vamos explicar o que danada é creatina. Ainda mais essa coisa de creatina monoidratada. Bom dia, professor. Bom dia, é um prazer estar falando de um tema tão pertinente, né, que é a creatina, como vocês mesmos citaram, das suplementações e as substituições dos alimentos. A creatina é um suplemento nível A de evidência científica, ou seja, ela tem respaldo para o seu uso. No entanto, a gente não pode fazer um uso discriminado. Além do que, tem as situações das marcas que possivelmente podem estar adulterando essas creatinas. A creatina, a gente tem ela normalmente na nossa alimentação, que ela vem dos alimentos principalmente de origem animal. E a gente tem ela via suplementada, que ela é feita em laboratório, e a gente consegue ali atingir níveis mais elevados de creatina no nosso músculo. E vai ser interessante para quê? Para a gente render mais no treino, principalmente naqueles exercícios de força, de potência, como crossfit, que tem aquele levantamento bem abrupto, as próprias séries da musculação, vão ser bem interessantes. A creatina, a gente tem ela via alimentar e a gente tem ela suplementada também. Uma atenção, né, porque a creatina ela deve ser 100% pura, ou pelo menos 99,9% de pureza. E o que é que a gente observa? A gente observa muitas marcas aí vendendo creatinas, mas que muitas vezes elas estão subdosadas, porque eles misturam, por exemplo, com maltodestrina, que é um composto bem barato, inclusive é um suplemento da área esportiva, da área nutricional, mas eles misturam com a creatina e vendem uma creatina bem barata. Aí você acha que está tomando a quantidade ideal, mas você está tomando bem abaixo do que precisa. Mas de fato é isso. E a creatina ela não tem só essa função para o músculo. Ela também ajuda na performance cognitiva. Hoje em dia já está bem relacionado, porque a gente, no cérebro, né, fazendo sinapses, pensamentos, a gente precisa de energia. E a creatina ela ajuda nessa síntese de ATP, que é a nossa moeda energética que a gente tem no nosso organismo. Então é bem interessante a gente fazer essa suplementação. Hoje em dia também é bem falado da creatina para os idosos, porque com o processo não é só para quem está treinando, não. Não. A creatina para os idosos, com o processo de envelhecimento, a gente tem a sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular corporal relacionada à idade. Isso é fisiológico, todo mundo vai passar por isso, mas a gente pode fazer a contenção desses danos. De que maneira? Fazendo exercício de musculação para manter esse músculo ativo e, por exemplo, suplementando a creatina, que ela ativa células satélites e a gente consegue ter essa resposta anabólica, ou seja, essa resposta de preservação, de crescimento, e é muito importante para o idoso. Mas vale salientar que a creatina ela tem que estar associada com o exercício para ela ter o seu benefício final para essa questão da sarcopenia. Tem uma questão importante, né? Quando a gente fala sobre a venda num site de vendas online, nós não estamos falando de uma pesquisa científica, estamos falando sobre estatísticas de venda. Mas aí eu gostaria de saber, professor... Números de consumo, né? Números de consumo. Eu gostaria de saber se já existe uma estatística em estudo científico sobre esse consumo de creatina, o crescimento desse consumo de creatina. Por que a região Nordeste, ou se de fato a região Nordeste, consome mais esse produto do que as outras regiões e qual a razão disso? Então, 2024, né, a gente já começou com essa tendência muito forte nas redes sociais principalmente. É uma coisa bem evidente
o boom, né, que teve aí do fisiculturismo, dos atletas, até por conta das redes sociais, né, TikTok, Instagram, tudo ficou mais acessível. Um esporte que nem sempre era tão acessível, as pessoas acabam se espelhando, né. A gente tem muita informação de qualidade na internet, então já sabemos que a creatina ela é interessante e as pessoas acabam utilizando em benefício próprio, né? Vendo aí os resultados e a gente observa essa crescente das pessoas por uma busca de um físico mais atraente e também de uma saúde. Então, associa o fato dela ter um nível de evidência interessante, as pessoas acabam utilizando também. Mas esse dado aí estatístico do consumo de creatina, a gente não tem ainda um dado verídico da quantidade. Possivelmente é mais relacionado a essa questão estética, principalmente, que é bem presente nos dias atuais. Joel, você falou aí, né, sobre internet, Instagram, TikTok, né, as pessoas consomem, fazem a propaganda, né, a gente é o tempo todo bombardeado com esse tipo de informação. E eu queria, o senhor falou agora sobre os benefícios, né, abrindo essa entrevista, mas quais são os riscos, né, para quem de repente comprou, chegou, vamos tomar, o que é que pode acontecer? Então, o maior risco da creatina não é nem a creatina em si, porque ela é muito segura, mas é a questão da adulteração, né? Que algumas marcas até não conhecidas, ou até mesmo é bem comum, nesses marketplace, tipo Mercado Livre, Amazon, que tem algumas empresas meio que fraudam, né, esses suplementos e vendem eles como originais. Aí a gente corre o risco de tomar uma coisa que a gente nem sabe o que é que tem ali dentro. Pode ser maltodextrina, pode ser amido. Tem a questão da contaminação ainda na manipulação, mas de riscos assim que a creatina traz para a nossa saúde, se for bem acompanhada e, obviamente, essa pessoa não tiver um problema renal já existente, aí tem que ter todo um cuidado para fazer essa suplementação. Mas a creatina em si, ela não traz nenhum risco, ela traz muitos benefícios. O maior risco da gente comprar a creatina aí em qualquer lugar é de não ser creatina de fato ali dentro e a gente está contaminando o nosso corpo. Tem como saber? Eu vi que tem um experimento num copo, aí uma funda, a outra, a água fica, né, ele é branquinho, né? Ela é branquinho. Normalmente... Uma aguinha suja. Normalmente, a gente tem outras formas de apresentação da creatina também. A gente como se tem fosse uma maisena. O aspecto é como uma maisena, não é? Algumas marcas, né, sugerem que quando ela tem um grau de pureza bom, ela dilui bem, ela não fica segmentada. Mas isso aí varia de marca para marca, porque tem algumas marcas que podem utilizar, por exemplo, estabilizantes, para ela ficar mais solúvel, e tem marcas que podem não utilizar, então é bem variável, sabe? Mas o que de fato importa é se atentar à marca e também se atentar ao local que você compra, porque você pode pensar, eu estou comprando da melhor marca que existe, mas se você não está comprando de um fornecedor confiável, aí é que está o risco, porque pode ser adulterado. Esse ponto entra no site de vendas online. As pessoas compram online porque conseguem um preço mais acessível. Mas há o risco nessa compra online, porque você, quando compra, você olha o site de compras. Mas o site, o site, na verdade, ele está ali com uma série de fornecedores. Talvez um amigo seu fez a compra do mesmo produto, mas comprou numa outra loja que não é que você comprou. O dele pode ser o bom e o seu não ser. Então, ninguém repara muito nisso, né? Você olha só a capa do site e não sabe qual fornecedor que o site está hospedando ali, porque é só uma hospedagem. Mas vamos supor, beleza, compramos uma creatina de qualidade, de procedência, e a quantidade? A quantidade é muito importante. A dose usual da creatina é de 3 a 5 gramas por dia para a maioria das pessoas. Isso para ter a performance cognitiva, como eu citei, para o idoso que quer preservar a massa muscular e também para a pessoa que quer um rendimento esportivo. A gente, enquanto nutricionista, tem um cálculo específico que a gente faz, que é individual para cada pessoa, mas isso aí fica bem individual da consulta mesmo, para também a gente não banalizar o consumo. A gente deixa essa dose usual de 3 a 5 gramas, que é segura aí para todo mundo consumir e traz inúmeros benefícios. Um outro detalhe, também nessas fórmulas de internet, e eu acho que a gente já falou sobre isso aqui no Manhã Cidade, que viralizou, né, alguns tomando direto na boca, o pó, né? Porque tem goma, tem cápsula, né? O pó sem diluir em água, dizendo que seria os benefícios seriam mais rápidos. Tem alguma coisa? Não, o ideal, né, a própria embalagem, ela sugere que a gente dilua. Não traz nenhum risco de aproveitamento do nosso organismo jogar ela direto na boca. O maior risco que tem é de você broncoaspirar, em vez de ir para o trato digestivo e para o pulmão, por exemplo, você ter algum desfecho negativo. Mas do ponto de vista nutricional não tem nenhuma intercorrência.
Só realmente essa questão de segurança, que você diluindo, você controla melhor a sua ingestão. Joel Ferreira é professor universitário do Uninassal, nutricionista, conversa conosco aqui sobre esse consumo crescente de creatina, e o nosso ouvinte, o Matheus, do Boa Vista, já nos ajuda aqui, Renata, a fazer uma transição de assunto e ir para a nossa segunda pauta, que é essa questão das substituições, né? Os produtos mais caros, como que você faz a substituição sem perda nutricional. O Matheus diz o seguinte: por gentileza, pergunte para o nutricionista, para quem faz academia, como fazer dieta para ganho de massa muscular com as comidas tudo cara. Aí ele fala aqui dos ovos, da carne, e aí ele pergunta sobre a suplementação. A maneira como ele pergunta aqui, ele diz que está tendo que apelar para os suplementos. Me dá a impressão, Matheus, não sei se eu estou sendo aqui coerente com o que você quis dizer, mas é a interpretação que eu estou fazendo das tuas palavras, que você está substituindo o alimento pelo suplemento. Isso é possível, professor? Tem algum risco, por exemplo, tirar a carne, não consumir a carne e consumir, por exemplo, whey protein, que as pessoas consomem muito? Essa substituição é segura? Assim, do ponto de vista de proteínas, sim. Porque o whey protein é um suplemento de proteínas, obviamente é da proteína do soro, do leite, e a proteína da carne, por exemplo, a carne vermelha, é outro tipo de proteína. Do ponto de vista proteico, não tem diferença, são aminoácidos, a gente vai absorver e vai aproveitar da mesma maneira. A grande questão é, porque a carne ela não tem só proteína, ela é fonte de proteína. Na carne a gente tem ferro, a gente tem outras vitaminas que no whey a gente não vai conseguir. Então, a suplementação, né, a troca da carne pelo whey protein, por exemplo, do ponto de vista proteico, não tem problema. Agora, do ponto de vista de nutrientes, aí sim, ainda vai ter algumas deficiências. Porque cada alimento ele tem a sua especificidade. Olha, tem uma pergunta aqui do Marcos, que ele fala o seguinte: por favor, pergunte ao entrevistado se há algum estudo que associa a creatina à calvície. Muita gente nas redes sociais também fala sobre isso. Isso é real? Muito me interessa essa resposta. Então, a creatina, eu até estava lendo um estudo hoje de manhã sobre isso, um estudo bem interessante sobre a creatina, que ele vem para desmistificar muitas coisas relacionadas à creatina. E ele pontua essa questão da creatina e da perda de cabelo. O que é que acontece? Quando a gente, normalmente a creatina, principalmente o homem, como está suplementando, ele está fazendo isso associado ao exercício de força, né, para ter mais músculos. Quando a gente faz isso, a gente acaba tendo aumento da nossa testosterona, é fisiológico. Aí essa testosterona ela pode ser convertida em DHT. Aí esse DHT ele tem uma forte relação com a queda de cabelo, mas não está relacionada diretamente à suplementação da creatina, mas sim à conversão dessa testosterona em DHT. Mas deixa eu ver se eu entendi. A creatina então pode ajudar para evitar a queda de cabelo, mas não vai fazer cabelo crescer. É isso, né? Não é que ela ajuda, nem ela atrapalha. É o contexto no qual você está inserido. Quando você tem esse aumento, né, da conversão em DHT, você tem essa tendência a ter uma queda de cabelo um pouco maior. Mas não é relacionado diretamente à creatina. Aí as pessoas acabam já associando a creatina diretamente. Mas é uma relação bem indireta. Inclusive, esse próprio estudo que eu estava lendo hoje de manhã, ele falou que ainda é controversa essa situação da creatina e da queda de cabelo. Mas algumas pessoas acabam relatando, sim, que quando suplementam a creatina, sentem essa queda de cabelo, porque é muito individual. E como é uma coisa relativamente recente, os estudos ainda estão surgindo. Temos que esperar mais um pouquinho. Agora, vamos falar sobre o ovo? Vamos. Até porque as pessoas substituíram a carne pelo ovo. Agora o ovo mais caro... E o ovo é um queridinho também dos que praticam atividade física, né? Tá aí a Graciane, né? Ora dito como indicado, ora vira vilão. Vilão, enfim, ele tá sempre... Mas, professor, a carne vermelha tá cara, substitui pelo frango. O frango tá caro, substitui pelo ovo. O ovo tá caro também. E agora? Então, falar agora um pouco, falar os benefícios do ovo, né? De maneira bem sucinta. Já todo mundo sabe que o ovo é extremamente benéfico. Alguns estudos, né, até apontam que após o leite materno, o alimento mais completo que a gente tem é o ovo. Porque do ponto de vista nutricional, o único nutriente essencial que ele não tem é a vitamina C. Então o ovo, de fato, ele é muito completo. E principalmente na gema do ovo, onde a gente tem aquela coloração um pouco mais alaranjada, amarelada, e tem uma concentração muito boa de nutrientes.
É interessantíssimo para quem é praticante de atividade física, para quem quer emagrecer, hipertrofiar, enfim, para tudo. Mas a grande questão, né, desse aumento do preço do ovo, tem a questão aí da inflação, tudo isso aí acaba interferindo. Aí era a carne, né, que foi substituída pelo frango, que agora o frango foi pelo ovo, e agora o ovo a gente substitui pelo quê? Eu costumo dizer que a ciência dos alimentos ela é incrível, porque tudo na área de nutrição a gente sempre tem uma opção mais econômica. Sempre, sempre. Eu dou o exemplo, por exemplo, do mirtilo, que é aquela frutinha arroxeada, que ela é bem cara. Mas a gente tem aqui regionalmente, por exemplo, a jaboticaba, que tem os mesmos princípios ativos, os compostos, e é super regional. Inclusive, a gente está na safra de jaboticaba. Então, o que eu acho interessante dos alimentos é isso. Agora, foi só um adendo, agora indo para o ovo. O ovo, né, ele é fonte de proteína, não tem exclusivamente proteína. É interessante que tenha na alimentação, mas a gente tem outras opções. Por exemplo, a sardinha, que é um peixe acessível, principalmente quando é comprada ela fresca, pode fazer ela grelhada, cozida. Também tem outra opção que as pessoas acabam esquecendo, que é a soja. A soja dos alimentos, né, de origem vegetal, ele contém, das proteínas de origem vegetal, ela contém todos os aminoácidos essenciais. Então, ela é uma proteína completa. E muitas vezes a gente acaba não consumindo. Às vezes porque não sabe preparar, ou às vezes porque não tem o conhecimento de que ela é uma fonte de proteína. Mas ela é muito interessante e excessivamente acessível. A gente consegue comprar 1 quilo por menos de R$10 facilmente e consegue fazer em diferentes preparações. Tem a soja, né, em si, o grão, e também tem a proteína texturizada de soja, que ela tem aquelas apresentações que umas lembram mais o frango, outras mais a carne moída, né? E dá pra gente fazer diferentes refeições. E é muito saudável, tem bastante proteína e a gente ainda tem outros compostos bioativos, como as isoflavonas, que tem uma relação muito forte com a saúde da mulher. Tem um outro aí que é a salsicha. Queria que o senhor falasse sobre isso. Então, a gente... Então. É porque, assim, a gente tem o alimento e a gente tem o produto alimentício. Alimento é o quê? Arroz, feijão, carne. E a gente tem o produto alimentício, que é aquilo que é processado de um alimento e feito, né? Normalmente a salsicha ela é feita de carne mecanicamente separada. O que é carne mecanicamente separada? Quando você faz a desossa, por exemplo, do frango, fica aquela carninha nos ossos do frango. Aí, a nível industrial, eles tiram aqueles pedacinhos que ficou no osso e é feita uma salsicha. Aí eles colocam corantes, emulsificantes, colocam mais gordura e fazem aquele produto alimentício. Do ponto de vista nutricional, é um alimento péssimo, porque ele tem muitos aditivos químicos. As pessoas até acham que o pior da salsicha é o corante, né? Mas não, o corante é o mínimo dos problemas da salsicha, porque o corante que é utilizado na salsicha é o urucum, que é um corante que a gente tem naturalmente, que é o coloral que a gente encontra no mercado. Mas o grande problema da salsicha é isso, é você pegar essas misturas, né, de carnes mecanicamente separadas, adicionar gorduras e fazer esse processamento. Aí não tem nenhuma quantidade de proteínas adequada, ainda tem muitos aditivos químicos e não traz nenhum benefício a nível de saúde. Então, os embutidos não são boa opção, né, Joel? Estamos recebendo aqui o Joel Ferreira, professor do curso de nutrição do Uninasal. Joel, muito obrigada pela sua participação. E Obrigado. A gente volta a conversar, porque espera, né, que o preço do ovo volte a cair, porque, poxa, a gente vai tirando, né? Muito obrigada, tá? Obrigado. Voltamos já. Manhã Cidade. Entrevista. Acompanhe a Cidade FM em todas as plataformas. Instagram, @cidade99.7. Facebook, Rádio Cidade 99.7. E YouTube, Rádio Cidade 997. (8h54) Manhã Cidade. O início do seu dia